Firmeza, galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem-vindos ao nosso canal Modo Sobrevivente e hoje estarei trocando algumas ideias com vocês sobre cerâmica artesanal. Então galera, eu não sou um cara especialista em cerâmica, na verdade eu estou aprendendo ainda e tenho muito o que melhorar. Mas as duas dicas que eu vou passar nesse vídeo aqui, que são muito importantes, é sobre o tipo de argila que vocês podem estar utilizando, que é uma dúvida frequente para a maioria das pessoas, e como iniciar a queima, que também é uma coisa um pouco complicada de aprender no começo. Aí para isso eu vou precisar explicar um pouco de teoria, que é para vocês saberem o porquê deve-se fazer algumas coisas e outras não. Em relação à argila é o seguinte, existem vários tipos de composições de argila e vocês vão perceber isso pela coloração delas. No caso aqui eu utilizo terracota, que é essa argila marronzinha aqui, para fazer as minhas peças, mas também existe o caolin, que é uma argila branca. Existe argila roxa, argila vermelha, argila de várias cores. A composição da argila importa muito para a cerâmica artística e para a cerâmica profissional, porque dependendo da composição da argila, vai ter um tipo de queima diferente para poder fundir as peças. Agora no nosso caso, que fazemos cerâmica artesanal, isso não vai importar muito, certo? Porque a queima vai ser bem parecida para todos os tipos de argilas. Então agora eu vou responder algumas dúvidas frequentes que vocês podem ter e eu também tinha. A primeira dúvida é a seguinte: pode-se utilizar argilas com impurezas para fazer as peças? Impurezas que eu falo é pedrinhas, folhas e raízes no meio do barro ali. E a resposta é sim, mas depende. Depende da espessura da parede da peça. Como esse copo aqui que eu fiz tem uma espessura grossa, né? Então não tem problema ter impureza aqui, porque mesmo que a peça ela venha trincar, pode ser que ela não trinque tão fundo a ponto de transpassar a peça. No caso, se eu colocar água aqui, ela vazar pela rachadura. Agora, se vocês forem fazer peças com uma espessura um pouco mais fina, aí é necessário retirar as impurezas do barro, porque aí essas trincas elas podem ser muito fundas e comprometer a peça. E aqui no caso aqui, essa argila que eu fiz, essa peça que eu acabei quebrando sem querer, ela era de argila pura, por isso que eu fiz ela com uma espessura um pouco mais fina. A segunda dúvida frequente que as pessoas têm é: quanto tempo eu tenho que esperar a peça secar para mim poder queimar ela? E a resposta para isso é: quanto mais a peça estiver seca, melhor é. Então vocês podem esperar de uma semana a 15 dias, não tem problema. Agora eu, como tenho um pouco de pressa, geralmente faço a peça de um dia para o outro, espero ela secar pelo menos 24 horas, depois eu coloco ela na beira da fogueira e deixo ela secando ali na beirada da fogueira, até ela secar uniformemente. É engraçado porque se a peça está um pouco úmida, vocês podem perceber que conforme ela vai secando ali na beirada da fogueira, ela vai ficar de duas cores. Ela vai ficar de uma coloração mais clara onde já secou e de uma coloração mais escura onde está úmido. E quando ela ficar de uma coloração mais clara, né, uniformemente, toda a peça vai ficar mais clara, significa que ela já está quase pronta para ser colocada ali para fazer a primeira queima. Uma coisa muito importante, galera, que eu tenho que falar para vocês é evitar colocar as peças para secar no sol, porque quando vocês colocam a peça, né, batendo luz diretamente no sol, tem o perigo dela acabar trincando por causa da luz, por causa que ela esquentou muito. Então evitem fazer isso. A terceira dúvida já não é tão frequente assim, é em relação a bolhas de ar nas peças. E é o seguinte: vocês devem evitar ao máximo deixar bolhas de ar dentro das peças, certo? Porque quando vocês deixam bolhas de ar dentro das peças, quando a peça vai queimar, ela tende a trincar naquele local ali, acabando por comprometer a peça, certo? Porém, isso é muito difícil de fazer no caso de peças que tem uma espessura muito grossa. É muito difícil você retirarem todas as bolhas. Uma bolinha ou outra não tem problema de ficar, né? Não vai danificar muito a peça. Agora, se vocês forem fazer peças com uma espessura um pouco mais fina, aí tem problema deixar bolha, porque tem o perigo de trincar e quebrar a peça. Então, lembrem-se, para peças de espessuras finas não pode ficar bolha. Para peças de espessuras grossas como essas, retirar o máximo possível. A quarta dúvida é porque quando você vai assar as peças, elas estouram. E a resposta é o seguinte: conforme vocês vão assando as peças, elas acumulam energia. É estranho, mas é essa a explicação.
Então elas vão acumulando energia, conforme você vai esquentando, elas vão acumulando energia. Se vocês esquentando essas peças gradativamente, elas vão acumulando energia gradativamente e elas vão expandindo devagar. Agora, se vocês colocarem fogo direto nelas, elas vão absorver muita energia, não vai dar tempo da peça expandir, e ela vai expandir de uma vez e estourar. Então eu fiz aqui um desenho aqui do pré-3 para mostrar para vocês mais ou menos. Quando vocês esquentam devagarzinho, a peça ela vai saindo do pequeno para o grande, certo? Ela vai passando esses estágios aí. Quando vocês colocam ela no fogo direto, ela vai ficar no pequeno, vai acumular energia e vai sair direto para o grande de uma vez. Ela não vai passar pelo esse estágio do meio aqui. Se ela sair do pequeno para o grande de uma vez, ela acaba estourando. É por isso que o processo de queima da cerâmica é algo progressivo. Entendeu? Se não entendeu, nem eu. Então as dicas que eu tinha que dar para vocês sobre a confecção da peça em si e a secagem era essas. Eu não vou estar postando aqui a modelagem das peças, a secagem de uma forma prática, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é mais explicar sobre a queima mesmo. E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo para vocês estarem dando uma olhada, um tutorial de cerâmica muito bom. No caso foi esse que eu assisti, foi um dos que eu assisti para aprender a mexer com isso, né? É um vídeo que explica de forma básica, e deem uma olhada porque o canal daquele menino lá é muito bom. Agora vamos prosseguindo com o assunto, vou falar um pouco sobre a queima agora. Então vamos lá, as explicações. Primeira coisa que vocês têm que fazer é reunir bastante lenha, porque esse processo aí necessita de um fogo bem forte e que dure por bastante tempo. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão fazer um buraco de mais ou menos um palmo de profundidade. Nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, a largura do buraco é mais ou menos 6 palmos, certo? Quanto mais peças vocês tiverem para assar, maior tem que ser a largura do buraco. E aí é o seguinte, depois que vocês fizeram isso, depois vocês fizeram um buraco lá e colocaram as lenhas para queimar, vocês vão colocar as peças na beirada da fogueira para secar e esperar aquelas madeiras ali virarem brasa. Esse processo aí demora, o processo de secagem no caso, demora entre 40 minutos e 1 hora. E para vocês saberem se as peças elas estão prontas para ser colocadas na cama de brasa, é só vocês pegarem elas na mão. Se as peças estiverem quentes a tal ponto de estar incomodando na hora que vocês pegarem elas, é porque elas estão prontas para serem colocadas para fazer o pré-aquecimento. Então confiram aí. É assim, ó, a secagem já é um aquecimento inicial. Então vocês não podem demorar muito para entrar na segunda etapa, porque senão as peças esfriam. Depois quando vocês forem colocar elas lá no meio da parada, elas vão estourar e vai foder todo o processo. Então não pode enrolar muito. A segunda etapa vai estar lá o buraco cheio de brasa dentro. Aí vocês vão afastar as brasas do meio e vão deixar um local ali sem brasa. Vocês vão colocar as peças ali e vão colocar madeirinhas na volta do buraco, em cima das brasas, e vão regular o fogo ali. Lembrando que o fogo ele não pode entrar em contato direto com as peças, senão as peças estouram, certo? Então vocês vão batendo com um pauzinho ou vão jogando terra em cima para manter o fogo ali não muito alto. Esse processo demora de 1h30 a 2 horas. E essa etapa é a etapa mais importante. Por quê? Porque se as peças elas não tiverem expandido o suficiente para vocês estourarem fogo em cima e começar a assar, elas vão estourar, certo? O ponto para vocês saberem se as peças estão aquecidas o suficiente é assim, ó, quando elas estiverem bem quentes mesmo, né, no ponto, elas vão começar a dar pequenos estralinhos, vai fazer. Quando fizer esse, é porque tá quase pronto para vocês tacarem fogo em cima. Aí quando começar a fazer esses barulhinhos, vocês vão esperar ali um pouquinho, uns 10 minutos, e daí já pode assar as peças, já pode começar a queimar as peças no fogo direto.
E aí a terceira etapa é deixar as peças no fogo direto. Depois que elas esquentaram e ficaram no ponto já de assar, joga madeira em cima, joga madeira nos lados e deixa o fogo ali queimando, 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 queimando. Galera, esse processo é demorado mesmo, certo? E aí tem dois tipos de queima. Tem a queima que vai deixar as peças impermeáveis e tem a queima que vai fundir as peças, que é uma queima mais demorada. Para cerâmica artesanal, no caso cerâmica experimental, eu não queimei as peças durante muito tempo, né? Elas só ficaram impermeáveis mesmo, elas não chegaram a ponto de fundir. Só esse processo de fazer as peças ficarem impermeáveis, eu fiquei queimando as peças mais ou menos umas 2h30. Para fundir elas, eu ia precisar queimar pelo menos umas 5 horas, então eu acabei não fazendo. Depois que vocês queimaram as peças, vocês vão jogar terra por cima, e folhas e terra, abafar as peças e esperar elas esfriarem de um dia para o outro, porque do mesmo jeito que elas expandem quando vocês esquentam elas, né, ela tem que expandir lentamente para não estourar. Ela tem que voltar lentamente ao tamanho original dela para que ela não estoure, porque se ela voltar muito rápido ela acaba trincando também e vocês acabam perdendo as peças de vocês. E aí, para vocês saberem se a peça de vocês ficou boa ou não, basta observar elas na fogueira. Se por um acaso a peça ficar vermelha, ficar incandescente, significa que vocês atingiram o ponto máximo da queima, né? Quando ela voltar a resfriar, ela vai ficar bem resistente e os poros dela vão ficar bem comprimidos, ou seja, a peça não vai vazar tanta água igual numa meia queima. Porém, a meia queima também faz com que a peça fique resistente à água. Então, choveu de ontem para hoje. Eu vou ver se essa chuva aí não estragou as peças, né? Eu vou ver se o choque térmico não estragou as peças. Então, algumas observações da minha parte. Se as peças elas forem mais finas, elas assam mais rápido e fundem com mais facilidade. Peças grossas, assim igual eu fiz, demoram muito para fundir. E é interessante saber que a peça ela pode ficar impermeável, porque vocês queimaram ela até ela chegar nesse ponto. Porém, se a peça ela não fundir, tem o perigo de vocês colocarem ela no fogo direto e ela acabar estourando, como é o caso dessas peças que eu acabei fazendo. Então eu vou fazer um segundo teste, né, que é para ver se eu consigo requeimar as peças e colocar elas em ponto de fusão. Principalmente a panela, porque a panela eu queria fazer comida ali dentro, testar alguma coisa ali, e eu não sei se ela vai aguentar a temperatura. E a segunda observação é que caso algumas peças venham a rachar, eu tô meio que martelando aqui o método de fazer remendo e de tapar os buracos da peça com algum tipo de argila, algum tipo de cimento especial primitivo, para conseguir recuperar as peças. Eu também vou estar testando essas técnicas aí, provavelmente nessa semana. Galera, é assim, ó, quando eu digo que a peça ela ficou impermeável, isso não significa que ela não vaze, certo? Até porque quando é feito a queima, e se por um acaso a peça ela não fundir totalmente, ela vai ficar com muitos poros, e esses poros aí vão absorver a água e vai vazar, ou vai gotejar ou vai evaporar. Então não dá para conter água ali por tanto tempo assim, certo? A não ser que vocês consigam fundir a peça a ponto dela quase se tornar vidro, mas daí é um processo bem demorado e também bastante complicado. O caso é o seguinte: quando eu digo para vocês que a peça ela está impermeável, isso significa que quando vocês colocam água dentro do pote, o pote não volta a virar barro outra vez, que é o que aconteceria se a peça tivesse crua. Porém, existe uma técnica onde pessoas pegam um caldo com ervas e borrifam na peça
para fechar os poros da peça, para fazer com que ela não evapore. Eu vi isso num vídeo onde as pessoas faziam uma panela capixaba lá e impermeabilizavam as peças, porém eu ainda não domino essa técnica. Quando eu aprender a fazer isso, eu ensino vocês. No caso da panela, algumas partes dela ficou impermeável, porém o fundo dela, que ficou em contato com o chão, acabou não assando. E assim, galera, quando não assa a peça, vocês passam o dedo com um pouco de guspe, por exemplo, e acaba saindo argila no dedo. Quando as peças elas ficam impermeáveis, como essa por exemplo, quando vocês passam o dedo com guspe e esfregam nela, não sai argila. Esse é o ponto para vocês saberem se a peça está impermeável ou não. Galera, não adianta eu mentir para vocês e falar que todas as peças ficaram boas, porque não é verdade. E o meu compromisso aqui é aprender e ensinar vocês também. E as peças que eu fiz, algumas ficaram boas, outras não. Por exemplo, essa tina aqui, ela tem uma rachadura muito funda, então não está parando água, tá vazando muito, então ela ficou ruim. Eu vou ver se eu consigo impermeabilizar ela com um cimento primitivo. Eu vou estar testando essa semana. Já a botija está com rachaduras também, que está atravessando as paredes da peça. Então ela está gotejando pelos lados, aí ela não ficou muito boa. Eu vou ver se consigo remendar também. O prato ele não está vazando, apesar de ter algumas rachaduras, mas não está passando água, né, por entre as paredes. O copo também não está vazando. A panela não está vazando, porém o fundo dela não ficou impermeável. O fundo dela não assou direito, então a panela não ficou tão boa assim. Vou ver se eu consigo requeimar ela. A única peça que realmente ficou boa, totalmente assada e impermeável, né, não transpassa água, é essa tampinha aqui, que foi feita de argila pura. E a espessura dela também é bem fininha, então ela assou muito bem. E a tampa da panela, eu não testei para ver se está vazando água ainda, mas não tem problema porque é só uma tampa mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Se você é inscrito aqui ou não, dê aquele like para me apoiar. Assista outros vídeos do meu canal e até a próxima.